Olá, pessoas, boa noite. Boa noite você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram. Muito boa noite. Meu nome é Rolando Viviani e eu sou o coach do Instituto Conin. E aí, a minha abaixa o som do celular. Olá, olá, tudo bem? Vamos lá para uma reestreia. Para vocês que não sabem, o projeto Fala Meu Coach começou o ano passado. Nós fizemos uma série de 10 vídeos e era um piloto muito legal e eu fazia junto com o Dinho Machado. Inclusive hoje é aniversário dele, ó. Beijão, Dinho. Felicidades para você. E a gente está agora numa nova fase do Fala Meu Coach, né, com uma live para a gente poder falar sobre diversos assuntos que estão aí no nosso dia a dia, né? Sobre carreira, negócio, sobre trabalhar em casa, sobre gestão de tempo e tudo aquilo que a parte do coach pode ajudar todo mundo. Então, para você que está aí, muito obrigado pela presença. A gente recebeu algumas perguntas, né, das pessoas, a Shell, a Fernanda, o Roberto, a Luana, mandaram, então a gente vai bater um papo sobre essas perguntas que eles deixaram para a gente aqui. Tudo bem? Então, eu vou precisar muito da interação de vocês, eu acho que é muito legal a gente interagir. Então, vamos lá, a gente vai fazer uma série de perguntas ao longo disso tudo, para a gente poder interagir mais durante a live. Tudo bem? Então, escreve aí para mim, ok? Você que está no Facebook, no Instagram, escreve aí se você está junto comigo, vamos nessa, para a gente poder abordar os assuntos aqui que o pessoal mandou. Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta. Quem mandou foi a Shell. A Shell escreveu assim: sobre carreira e estudo. Às vezes me sinto culpada por ter estudado, aí ela põe entre parênteses graduação, mais de uma área. Tenho formação em artes, pedagogia, gastronomia e pós em Libras. Porém, às vezes sinto que não tive um foco. Detalhe: atualmente parei de dar aula e entrei no ramo dos eventos. Olha, muito legal, muito boa a sua pergunta, muito obrigado, viu, Shell? E eu queria começar isso contando uma historinha para vocês. Todo mundo conhece Steve Jobs? Sim ou não? Bota aí sim para mim, escreve para mim aí. Se vocês conhecem ou não um cara chamado Steve Jobs. Para quem não conhece, um cara chamado Steve Jobs, ele é o fundador da Apple, é o cara que criou o iPhone, criou uma série de coisas, inclusive a Pixar, que fez aquelas animações como Toy Story, ele que foi o grande cara que começou tudo isso. E tem uma entrevista que ele deu há um tempo atrás, onde ele foi convidado para ser paraninfo de uma turma de uma universidade. Eu não lembro qual universidade que era, você também não lembra? Acho que era Stanford, se eu não me engano. E um trecho que ele contou, a entrevista é muito legal. Se vocês quiserem e tiverem oportunidade, entrem lá e procurem por a entrevista Steve Jobs, deve aparecer essa com toda certeza. E numa parte dessa entrevista, ele fala justamente o seguinte, que logo que ele entrou na faculdade, ele começou a fazer a faculdade e ele viu que, na verdade, não era nada daquilo que ele queria. Então ele trancou a faculdade, ele desistiu da faculdade. Só que ele começou a fazer coisas que realmente faziam sentido para ele. E uma dessas aulas que ele frequentava, né, não como aluno oficial, mas como um aluno que estava ali frequentando a aula, sobre caligrafia. Falei, pô, Steve Jobs, cara, o cara que criou essa empresa gigante que é a Apple hoje e tal, fazendo caligrafia, sim, ele fez caligrafia, era uma coisa que ele amava. E aí ele conta que o tempo foi passando e tudo mais, e logo depois que ele fundou a Apple ali no mais ou menos meados dos anos 70, eles começaram a desenvolver todo o sistema operacional, o Mac OS e tudo mais, mas eles precisavam criar a tipologia, todos os caracteres, as coisas que a gente digita. E aí sim, com aquelas aulas de caligrafia, ele começou a implementar no sistema do Mac OS
todos os tipos. Então, aí ele aprendeu sobre serifa, sobre essas coisas todas. Então, todos esses tipos que a gente tem hoje, quando a gente, por exemplo, abre um Word e quer mudar a forma da letra, partiu disso. Aí você pergunta, pô, mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver porque ele fala o seguinte, a gente só consegue ligar os pontos quando a gente olha para trás. Então, olha só, imagine um cara que tinha a cabeça do Steve Jobs. Né? Se ele não tivesse feito aquela aula de caligrafia lá atrás, muito provavelmente a forma como nós escreveríamos no computador seria diferente. Mas, por conta disso, a gente tem hoje essa gama de caracteres diferentes que a gente usufrui. E ele até brinca no coisa, ele falou se como a Microsoft plagiou, né, essa parte da Apple na época, ele fala assim, hoje ninguém teria se eles não tivessem plagiado também. Então, Shell, não importa se a gente tem várias graduações, isso realmente não é o importante. O importante nesse caso é você olhar para o seguinte, bom, existe um estudo que foi feito, eu não lembro que universidade que é, mas um estudo muito amplo, dizendo que as novas gerações elas vão ter de 5 a 6 profissões ao longo da sua vida. E se você parar para olhar nos dias de hoje, você percebe que muita gente está fazendo isso. Né? Muita gente acaba começando numa carreira e partindo para outra, e aí daqui a pouco ela se reinventa, ou é mandada embora, ou troca de emprego, ou vira empreendedor. Então, essa dinâmica de mudança de carreira, ela é super importante. Se a gente tiver com a cabeça de, bom, deixa eu olhar para os pontos que eu criei lá atrás e o que eu posso aplicar no que eu estou fazendo hoje. Então, de tudo isso que você escreveu, o mais importante é você olhar para o hoje. Então, se hoje você está trabalhando com eventos, pô, maravilha! Olha a base de gastronomia que você tem. Você vai poder contratar uma empresa, um buffet, ou você vai poder contratar essa parte toda de alimentação, porque você tem uma bela base. Então, isso é um recurso muito importante que você tem, né? Pedagogia, poxa, eu preciso criar uma comunicação com as pessoas, né? Por conta do meu evento, você já tem uma bela base para poder criar uma comunicação mais certa em cima disso. Entende? Eu sou formado em artes. Pô, maravilha! E toda a parte visual do evento? No que você pode contribuir? Então, se você hoje trabalha com eventos, olha para trás, liga os pontos. E aí você vai ver que todas as skills, né? Quando eu falo skills, são as habilidades. Todas as habilidades que você adquiriu lá atrás, você pode muito bem aplicar hoje no que você está fazendo. Então, tira da cabeça esse negócio de eu me sinto culpada. Não importa. O importante é olhar hoje. O que eu faço hoje com as coisas que eu tenho, com as habilidades que eu tenho, com o potencial que eu tenho, para poder chegar e aplicar tudo isso no meu dia a dia. Tudo bem? A Shell tá aí? Flor, a Shell tá... hoje a Mi tá de staff aqui. Eu sou péssima staff. Uma salva de palmas para o nosso staff, que é a Mi. E... A Shell não entrou. A Shell não entrou, mas depois ela assiste a gravação. E falar em gravação, todas as lives estão lá, vocês já sabem, no nosso YouTube. É só entrar lá e assistir. Deixa o seu comentário, né? Se inscreve, todo esse blá 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 que você já sabe. A Shell entrou, acabou de entrar. Entrou sim, a Shell tá aí. Maravilha. Legal, Shell. Então, você pegou tudo que eu falei? Escreve para mim aí. E se tiver alguma dúvida, escreve para a gente, tá bom? Pra gente. E aí, nesse mesmo post, a Fernanda, ela escreveu até para Shell, né? Idem. Às vezes sinto que todos são especialistas em uma coisa e eu tenho vários interesses diferentes. É o mesmo caso, Fernanda. Né? Naquele momento, as pessoas elas estão focadas em um determinado trabalho. E muitas vezes, eu digo, sei lá, 99% das vezes, elas estão inconscientes nisso. Muito embora elas tenham também interesses diferentes, e todos temos, né? Quantos de vocês aí não tem vários interesses? Quantos de vocês, responde para mim aí, quantos de vocês não se identificaram com essa história
com essa pergunta da Shell. Né? Escreve para mim para eu saber como é que está isso aí. É a mesma coisa. Então, o importante é o que eu estou fazendo nesse momento. Então, eu foco naquilo que eu estou fazendo nesse momento. E aí eu vou aplicar o meu potencial de toda a minha vivência lá atrás nas coisas que eu estou fazendo hoje. Por exemplo, eu cresci ouvindo minha mãe, e minha mãe deve estar aí no Facebook, eu cresci ouvindo minha mãe dizendo que eu precisava ser ou advogado, ou médico, ou engenheiro. Né? Porque aquela época, anos 70, 80, era o que dava dinheiro, era o que todo mundo imaginava que dava dinheiro. Então eu segui por essa trilha, eu fiz Senai, eu sou formado em metalurgia pelo Senai, aí depois eu comecei a fazer engenharia, e quando eu estava no primeiro ano de engenharia, eu comecei a trabalhar, precisava trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar com marketing. E aquilo me chamou, sabe? A coisa que te chama, você fala assim, putz, eu nasci para isso. Comecei a trabalhar com seguro, venda e tudo mais, isso me chamou muito. Aí o que eu fiz? Larguei a faculdade de engenharia e fui fazer propaganda e marketing. Então, eu comecei nessa área técnica e depois eu fui para outra área, fui para humanas. Eu sou formado em propaganda e marketing. E depois fez sentido isso para mim quando eu trabalhei num projeto de uma usina de dessalinização, em que eu tinha muita base da parte de produção e também da base de escritório, da parte do marketing e tudo mais. Então, percebe? A gente precisa olhar para trás e aplicar as nossas habilidades no hoje. Tudo bem isso aí? Legal? Bacana. Shell, tudo bem? Fernanda, tudo bem? Fernanda acho que entrou agora, né? Maravilha, mas eu vou falar que a Fernanda mandou uma outra pergunta aqui. Aí o Roberto, vamos lá, Roberto fez uma outra pergunta. Roberto tá por aí, dá um alôzinho para nós aí. Oi, Rolando, gostaria que você falasse sobre gestão de tempo. Tem dias que eu me planejo para fazer algumas coisas e quando chega no fim do dia, eu não consegui fazer tudo o que planejei. Sinto uma sensação de fracasso. Maravilha, eu quero perguntar para você aí que tá junto com a gente nessa live. Quantos de vocês já não sentiram isso? Já não sentiram essa sensação de fracasso porque não conseguiram fazer todas as coisas aos quais você se propôs? Quero ver. Quantos de vocês aí? Manda pra gente. O Roberto tá ligado aí. Maravilha, Roberto. Muito bom. Legal. Muito, muito legal. Então, gente, essa sensação é justamente porque a gente não conhece o conceito do tempo. Né? A Lua está falando que o celular tira muito a atenção dela e isso prejudica ela. Tira muita atenção, que foi inclusive a pergunta dela aqui. A Lua falou que ela precisa otimizar muito. Eu vou juntar as duas perguntas numa só. Né? A Lua falou assim: como utilizar o tempo, tanto profissional como na vida, e deixar as distrações de lado, principalmente o celular. O celular, da mesma forma que ele é uma coisa muito legal, que nos permite, inclusive eu estou falando com vocês através do celular, ele também nos rouba muito tempo. Então eu quero que vocês entendam assim. Eu vou falar muito rapidamente porque o nosso tempo aqui é curto, né? Por falar em tempo. Então, existe uma coisa chamada tríade do tempo. Foi um conceito que foi inventado e ele divide o nosso tempo em três coisas, em três conceitos. O primeiro são coisas urgentes, ou seja, aquilo que eu preciso fazer já, aquilo que eu preciso fazer hoje, nesse exato momento. E as coisas urgentes geralmente são fruto daquilo que a gente não fez quando era importante, que é a outra esfera. Então nós temos a esfera do urgente, a esfera do importante e a esfera do circunstancial. E o que é o circunstancial? O circunstancial é são justamente essas distrações que a gente tem. São justamente essas coisas que não nos levam a lugar nenhum. Então, sabe aquela que você está ali trabalhando, tal, daqui a pouco você olha, você está com o celular na mão, aí já está no WhatsApp, e daqui a pouco você olha no Facebook, a hora que você viu já passou 15, 10, 20 minutos e você se distraiu com as coisas. Então, nesse caso é o seguinte, você tem que entender o que são as coisas importantes para você.
Porque quando você entende que a coisa é importante para você, você vai lá e faz. Né? Porque quando a gente quer fazer uma coisa, quarta-feira vira sábado. Sim ou não? É ou não é? Não vira? Claro que vira, eu sei que vira. Então você faz. Então você precisa começar a definir quais são realmente as prioridades. Porque às vezes, e até muitos coaches indicam para a gente fazer uma lista das coisas que a gente precisa fazer e tudo mais. Só que às vezes a sua lista tem 295 pessoas. 295 coisas para fazer num dia. E quando acaba o dia, eu só fiz, sei lá, 38. Sobrou mais de 200 para fazer. Então, esse é o caso, Roberto e Lua. Foca no que é importante. Às vezes é melhor nós fazermos menos coisas ao longo do dia, mas eu começar uma coisa e terminar. Porque senão a tendência é eu começar muitas coisas, deixar muitos ciclos abertos. E aí essa sensação ela vai ficando cada vez mais forte. E por eu não completar essas tarefas, vem esse sentimento de fracasso, vem esse sentimento de frustração, por eu não ter colocado isso da forma que eu deveria. Entenderam? Sacou? Dá um ok aí se tá tudo bem, para eu poder continuar aqui. Então, a organização do nosso tempo, ou a gestão do nosso tempo, começa por aí. Eu preciso olhar as coisas que são importantes. Então, se eu tenho uma lista com 295 coisas para fazer, deixa eu separar 5, que são as mais importantes. Né? São as mais importantes. Então, hoje eu vou escrever isso e amanhã eu vou executar essas 5 tarefas ou essas 3 tarefas. Porque o que acontece? Veja, o nosso cérebro ele vai responder sempre a 2 coisas: ao que eu falo e ao que eu penso. Então, se eu começo a fazer coisas importantes, o meu cérebro vai ter a tendência de fazer foco no que é importante. Mesmo que seja uma tarefa que eu não goste muito, mas ela é importante. Né? Pô, quantas vezes aqui, quantos de vocês aí não fazem muitas coisas ao longo do dia que não gostam? Todo mundo. Né? Todo mundo faz muita coisa durante o dia que não gosta. Né? Às vezes eu gostaria de estar numa praia agora e não precisar fazer nada. Percebe? Então eu preciso começar a dar importância mesmo para as coisas às quais eu não gosto de fazer. Mas eu preciso fazer. Porque se eu não faço, ela vai para a esfera da urgência. E aí, quando cai na esfera da urgência e a gente não consegue cumprir aquilo, esse sentimento de fracasso, de frustração, de derrota, vai pegar você pelo pé, sem dúvida nenhuma. Tudo bem? Então, faça isso. Pegue um caderninho hoje, quando terminar a live, né? Depois de você fazer a meditação do perdão. Quantos de vocês aí estão fazendo a meditação do perdão? Aqui tem um delayzinho. Tem um delayzinho, eu sei que tem um delayzinho. Quantos de vocês estão fazendo a meditação? Então pega um caderninho e escreve. Escreve, sei lá, 3 coisas que você precisa realmente, são importantes, que você precisa fazer amanhã. Escreve hoje. E aí amanhã, quando você acordar, pega essa lista e olha. E vai e faz. E faz. E já começa a fazer logo de manhã. Por quê? Porque se eu deixar isso ao longo do dia, a tendência é eu ir caindo, vai caindo a minha energia, vai caindo, vai consumindo a minha bateria. Então, o deixar para depois sempre faz com que você não execute aquilo, porque você vai negociar com você. Lembra, me fala muito isso nas lives. Você não pode negociar com você, porque se você vai negociar com você, você fala assim, depois eu faço, deixa eu só assistir essa série aqui, deixa eu só ficar um pouquinho no celular, deixa eu olhar o que fulano está fazendo, o que ciclano, olha só, não sei o quê, percebe? Encha-se de conhecimento bom, né? Faça o que é importante para você, faça o que é realmente importante para você poder conseguir as coisas que você quer. E aos poucos você vai aumentando isso. Você vai ver que ao longo do tempo, fazendo essas coisas importantes, a sua esfera da audiência vai diminuir e a sua esfera do circunstancial também.
Tudo bem? Beleza, Roberto? Beleza, Lua? Me dá um ok aí, se vocês estão acompanhando aí, só para eu ter um feedback aqui. Vamos lá, a Fernanda mandou mais 2 perguntas aqui. O que ele respondeu, Flor? Estou sem óculos, eu não enxergo. Tenho procurado ficar longe das redes sociais durante o trabalho. Legal, isso já ajuda, não ajuda? Não ajuda você, porque rede social é bacana, é legal e tal, mas você não pode usar isso como uma fuga. Você tem que usar isso como uma distração, mas não como uma fuga, não com, eu preciso desencanar agora, deixa eu ficar olhando aqui o Instagram, deixa eu ficar olhando o Facebook, ou aquele... gente, hoje, né, voltando um pouquinho na gestão do tempo, olha a quantidade de informação que a gente recebe a todo instante. Né? A gente já acorda com o nosso WhatsApp cheio, a gente já acorda com a nossa caixa de e-mail cheia, a gente já acorda com um monte de informação. E assim, toda hora tem novas postagens no Instagram, no Facebook. Se você não se policiar para fazer as coisas que são importantes para você, você entra nesse mar de coisa. E você vai ficar ali por horas e horas e horas. E vai deixar de fazer o que precisa. Tudo bem? Então, põe atenção nisso. Põe o cérebro para trabalhar nisso, nas coisas que são importantes. Comece a ganhar consciência das coisas que você faz. Beleza? Show? Bom, vamos lá. Alguma coisa aí, Mi? Não? Não? Não. O que você está... Vou ver que você está respondendo um monte de coisa. Tô puxando a orelha das pessoas, porque estão falando que vão negociar, a outra tá falando que negocia, e eu tô puxando a orelha de todo mundo aqui, dizendo que não pode. Eu tô aqui só no backstage puxando a orelha das pessoas, enquanto o Rô tá sendo Lorde, que é a cara deles. Muito bom, muito bom. É engraçado, né, que todo mundo que começa o processo de coaching comigo, uma das primeiras coisas que eu faço é falar para a pessoa assim, olha, eu já quero avisar logo de começo. Eu vou falar o que você precisa e não o que você quer. Se você veio aqui para ouvir o que você quer, é melhor você esperar a pandemia passar, juntar os amigos e ir para um bar beber. Porque os seus amigos vão falar o que você quer. Não passar a mão na sua cabeça. Não. Aqui não. Aqui a gente vai falar o que você precisa. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Fernandinha. Ela mandou 2 perguntas aqui. Eu acho que a última pergunta, como lutar contra a preguiça e a ansiedade no home office, nesse momento, e conseguir organizar a rotina e acordar cedo. Parece que não consigo mais, de jeito algum, acordar cedo na quarentena. Uau, muito bom, Fernanda. Quantos de vocês aí estão com esse mesmo problema na Fernanda? Escreve para mim aí embaixo. Escreve aí para mim me falar aqui, porque a gente está notando isso muito, né? Principalmente as pessoas que passam em consulta com a gente está notando essa quebra. E justamente porque saiu todo mundo da zona de conforto. Né? O que era a zona de conforto? Você acordava, né? Tomava seu banho, tomava seu café, pegava o carro ou pegava a condução, ia trabalhar e chegava, cumpria as suas horas de trabalho, depois voltava para casa. E a maioria das pessoas, isso acabou. Teve que ficar preso em casa, começar a fazer home office. Ter um outro conceito aí. Então, o que acontece? Você saiu da sua zona de conforto. Então, você estava acostumado numa rotina e, de repente, essa rotina mudou. E quando ela muda, naturalmente, você se sente perdido. E aí, desregula mesmo as coisas, viu, Fernanda? Isso é normal. Principalmente para as pessoas, e agora eu vou fazer uma pergunta importante para vocês. Quantos de vocês têm um propósito, têm um objetivo claro? E por que isso é importante? Escreve para mim aí que eu quero saber. E por que isso é importante? Porque é o seguinte, se eu não tenho um objetivo claro, se eu não tenho um propósito, eu vou ficar muito mais vulnerável a essas mudanças de rotina. Agora, se eu tenho um propósito, se eu tenho um objetivo, independe se eu estou indo para um escritório ou se eu estou trabalhando em casa. Eu estou trabalhando pelo meu propósito. Então, a adaptação disso é muito mais fácil, muito melhor e muito mais rápida. Então,
olha para os objetivos, olha para as coisas que você tem para fazer, se são importantes ou não. Então, junta tudo que a gente vem falando agora. Então, o que é importante para você? Vai lá e faça, para você entender que só mudou a forma de você trabalhar, né? Então, em vez de você ficar 1 hora e meia no trânsito indo trabalhar, para ir de volta, são 2, 3 horas, você usa esse tempo para estudar, por exemplo. Né? Continua acordando mais cedo, como você acordava, e esse tempo de deslocamento você usa para fazer outra coisa. A Lua tá falando que ela acorda 5 minutos antes de ligar o computador. A Shell tá falando que trocou o dia pela noite. A Ali tá dizendo que no começo era bem regrada. Hoje também não consigo acordar cedo e manter uma rotina. E parece estar muito. A Fer falou que parece estar muito cansada. Uhum. O Lombardi disse que a quarentena começará agora na próxima segunda. Bateu o desespero. A minha quarentena começará, ele falou. Na verdade, essa questão do cansaço está ligada também à dopamina, né? Exato, exatamente. A Mi já vem falando isso nas lives, né? A queda da dopamina, ela é químico, e isso faz com que a gente se sinta cansado. Mas o que a gente tem que fazer nesse caso? Gente, olha, muito importante, presta muita atenção nisso. Tente manter a rotina que você tinha. Não é porque você está na sua casa que você vai acordar e ficar de pijama. Ou que nem a Lua, que acorda 5 minutos antes e liga o computador. Não, gente, está errado. Se você fizer isso, você já está criando uma nova rotina prejudicial para você. Então, para que isso fique melhor, volte à sua rotina anterior. Né? Acorde na hora que você acordava antes. Né? Separe um tempo para você. Comece a investir em você. E aqui é um recado, olha, é um puxão de orelha do bem, hein? Eu estou bonzinho hoje. Se você não investir em você, ninguém vai. Não pensa que seu chefe, não pensa que seus clientes, não pensa que seus pais vão fazer por você. Você precisa fazer por você. Porque se você não fizer, ninguém vai fazer. Separe esse tempo em que você se deslocava para algum lugar, tanto na parte da manhã como na parte da tarde. Separe esse tempo para se autodesenvolver. Vá fazer as meditações, vai assistir lives, vai ler livros, conteúdos, porque senão você vai ficar para trás. Esse é um dos motivos que 95% das pessoas atuam hoje. Vocês sabiam que apenas 5% da população ganha o equivalente a esses 95%? O que essas pessoas fazem de diferente? Elas fazem. Elas não têm preguiça. Porque se você tem preguiça é porque você não tem um objetivo. E se você não tem um objetivo, qualquer lugar serve. E se qualquer lugar serve, beleza, vai ter gente para te comandar, vai ter gente para te levar. Vai ter uma série de coisas de gente que é consciente, que vai manipular para fazer você trabalhar, além de por você, por essas pessoas também. Então, vamos lá, gente, está na hora de acordar. O mundo está passando por uma transformação, que ou você se transforma ou você vai ficar para trás. Simples assim. Não tem pílula mágica. Né? Não tem pílula mágica. E é muito interessante porque a maioria das pessoas que chega, principalmente para fazer coach comigo, acha que eu tenho a fórmula mágica que vai fazer com que elas despertem para o mundo. A minha fórmula mágica é um pezão na bunda. Levanta da cadeira e vai fazer. É isso. Não tem pílula mágica. O trabalho de autodesenvolvimento, ele é justo. Por quê? Porque depende do seu esforço. Se não tem esforço, não tem resultado. Então, começa a se mexer. Volta para sua rotina anterior, experimenta. Se não fizer sentido, tudo bem, vai adaptando. Ok? Tudo bem? Beleza? Respondida essa pergunta. E vamos para a última pergunta. Eu nem sei como é que está o nosso horário aqui. Deixa eu olhar, porque senão a gente fala mais que o homem da cobra. Estamos entrando na primeira meia hora. Vamos lá. Como cuidar da autoestima no trabalho? Não ser sugada pela síndrome do impostor. Parece sempre que não sabemos o suficiente. Então, Fernanda, a mesma coisa.
você tem a impressão de não saber o suficiente porque você não aplica nem o que você tem. Começa a aplicar a sua potencialidade, começa a olhar para você e aplicar o seu real potencial. As coisas que você é boa, no que você é boa. Escreve para mim aí, galera, no que vocês são bons. É um exercício ótimo para se fazer, no que você é bom. Né? Ah, eu sou bom em falar, eu sou bom em fazer planilha, eu sou bom em desenhar, eu sou bom em conversar, em falar com o cliente. Não, eu sou bom com número. No que você é bom? Você é bom em alguma coisa. Não tem essa de, eu não sou bom em nada. Não, você é bom sim. Só que você está com foco. Lembra que eu falei que o nosso cérebro responde o que a gente fala e o que a gente pensa. Então, vamos colocar o seu cérebro agora no lugar certo. Eu quero que você escreve para mim aí. No que você é bom. Escreve no que você é bom. Posso ir falando aqui para você? Bora lá. O Roberto escreveu antes disso, assim, para mim é complicado. Trabalho com TI o tempo todo no Note. Tenho trabalhado além do meu expediente. Aí depois não tenho paciência para ficar no Note. Só fiz uma exceção para as lives da Mi. Aí a Deva Alma do Tantra escreveu: isso tem a ver com a jornada do herói. A minha mãe respondeu com que ela é boa comer. Bem minha mãe mesmo. Boa, sogrinha. A Val disse arte, criar. E o Roberto falou: porque resolvi cuidar mais do meu interior. Maravilha, maravilha. É isso aí. É isso aí. Roberto, seguinte, meu velho. Pô, quem trabalha com TI tem isso, né? Você fica o dia inteiro no computador. Então, cara, livro, né? O livro não é um computador, né? O livro é algo físico que você pode ler, né? A meditação é áudio. Você não vai ficar olhando para nenhum lugar, né? Você pode fazer sem problema nenhum. Então, acha um hobby. Quantos de vocês aí tem um hobby? A Fê falou arte, criar, ter ideias, produzir. A Ju Peixinho falou que ela é muito boa em resolver problemas. Legal. E o Lombardi disse que ele é muito bom em liderar. Ótimo, muito bem, muito bom. Então, eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. O que vocês estão fazendo com esse potencial todo? Né? Reclamando, chorando, choramingando, justificando, ou vocês vão fazer alguma coisa com isso? A Lua disse que ela é muito boa em resolver problemas e investigar. Ótimo. A Priscila disse que ama o pré-evento e ver depois que tudo saiu e os sorrisos surgiram. Legal, ótimo. Agora olha para você. O que esse potencial pode fazer por você? Não pela sua empresa, não pela sua família, por você. O que esse potencial pode fazer por você? Para pensar nisso um pouquinho. O que esse potencial todo que você tem pode fazer por você? Olha para você. Quer ver um exemplo? Para quem nunca andou de avião, quando a gente entra, tem lá uma série de instruções. Né? E a aeromoça faz lá todas aquelas coisas e ela diz assim, ó, em caso de Despressurização. Agora enrolou, né? Deu um trava-língua aqui. Despressurização da cabine, máscaras vão cair do teto. Aí o que ela fala? Qual que é o negócio? Primeiro você põe em você a máscara para depois você ajudar o outro. Eu gosto de trazer isso para a vida. O que você está se ajudando primeiro? Porque se você não se ajudar primeiro, você não tem condição de ajudar o outro. Entende isso? Faz sentido isso para vocês? Primeiro você tem que se ajudar. Primeiro você tem que começar a entender você, para depois você poder ajudar os outros. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir deixar ninguém bem. É matemática isso. Não tem mágica. O egoísmo do bem. Né? Você tem que, como a Mi fala do egoísmo do bem, você tem que se melhorar cada vez mais. Quanto mais você se melhora, quanto mais você se conhece, mais você se empodera, mais você se cura. E aí você vai poder ajudar as pessoas mais assertivamente. Do que, se você tiver ruim, é a mesma coisa, um cego conduzindo o outro. Os dois vão bater no muro. Percebe isso? Muito bom. Mais comentários aí? A Fê falou o seguinte... Desculpa, a Cris disse que nesse isolamento ela está aprendendo desenvolvendo habilidades que ela nunca teve.
Ela tá cuidando da mãe dela de forma integral, então ela tá aprendendo muitas coisas. Ótimo. A Fê disse que ela não tava se ajudando primeiro. E isso que ela percebeu também. O Jonas disse no Facebook que uma das habilidades dele é cozinhar. Olha, cozinhar, porra, bacana. Eu gosto dessa habilidade, Jonas. É, eu também curto, cara, de vez em quando. Muito bom, tá vendo? Gente, procura algo para fazer novo. Né? Isso estimula o cérebro a criar novas conexões, né? Criar novas sinapses. Né? Se você não. Cara, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Né? Roberto, você que aí, Roberto do TI, cara, procura algo que você possa fazer que te tire disso. Né? Vai, sei lá, vou ler um livro, vou, sei lá, praticar alguma atividade manual, entendeu? Para tirar esse ranço da coisa toda. Porque, gente, olha, vamos ter que acostumar. Isso aqui que a gente está vivendo hoje, isso não vai acabar amanhã. Isso vai ser permanente. A gente só vai modificar as coisas. Então, não espere voltar ao normal. Agora nós vamos ter um novo normal. Nós vamos ter uma gama de pessoas enorme entrando no mundo digital agora, porque muitas delas estão sendo forçadas a entrar no mundo digital. Por quê? Porque a nova era precisa disso. Né? Nós, antes da pandemia, o nosso trabalho era todinho presencial. Né? Claro, a gente tinha uma programação até o fim do ano, e aí esse é um case legal. No começo do ano a gente sempre faz, né, um planejamento para o ano todo por conta do Instituto, os cursos, as datas, as coisas todas. E aí a gente tinha uma programação para começar a fazer essas lives devagarinho, e colocando um curso virtual aqui, outro ali, passar parte do nosso business para o online, porque a gente tem muito mais material. Né? A gente tem produzido muito material online. Então, o que acontece? Quando chegou a pandemia, que a gente foi obrigado a ficar recluso, e aí, cara, o nosso faturamento foi lá para baixo. Por quê? A gente não tinha mais a parte presencial para poder fazer isso. Então, o que a gente fez? Baseado no tempo. Nós tínhamos um planejamento. Nós só remodelamos o tempo. Então, a gente sabia onde a gente queria estar, a gente tem um propósito, a gente tem uma missão e a gente sabe onde quer chegar. O que a gente fez? Apenas adaptou o tempo. Então, o que a gente ia fazer até o final do ano, a gente está fazendo agora, em 2, 3, 4 meses. Está tendo um excesso de trabalho? Sim. O que foi? Já deu, amor. Não é bom que eu falo isso com você? Já deu, amor. Elas estão me sacaneando aqui, que eu fico... Então... a gente só adaptou a coisa toda, entendeu? A gente só adaptou isso tudo para poder fazer isso num curto espaço de tempo. Agora, a gente está com excesso de trabalho? Estamos sim, né? A gente está trabalhando mais do que devia? Estamos, mas estamos conscientes. Por quê? Porque a gente só comprimiu um planejamento que a gente tinha. Percebe como é diferente? Quando eu quero chegar aonde, chegar em algum lugar, fica muito mais simples. Né? A gente coloca um motor a mais, muda aqui, adapta ali, fica mais fácil. E a gente não está sentindo tanto essa mudança de rotina. Por quê? Porque a gente sabe onde a gente quer ir. A gente sabe onde a gente vai chegar. E isso é muito importante. Saiba onde você quer chegar. Trabalhe no que é importante. Que você vai ver que novas conexões vão começar a aparecer e seu cérebro vai começar a ser mais assertivo. Então, a Fernanda está falando que aprendeu a fazer muitos doces na quarentena e achava que não sabia cozinhar. Olha aí, Fernanda. A Lua disse, estou recém-casada, aprendendo a cozinhar, estou gostando bastante. Olha aí, gente. O que mais? O Lombardi disse, eu pretendo aproveitar para investir em doces e salgados, já vendia na faculdade, agora penso em expandir. Show! Então, tudo com planejamento de cozinha. É isso aí, galera, manda pra mim! Cara, muito bom, tá vendo, gente? Olha só, vamos começar a colocar o foco nessas coisas legais, nessas coisas que são importantes, e não importa, né, o que seja. De repente você começa a fazer crochê, pô, super top. Olha o quanto você vai aprender de habilidade manual, o seu cérebro vai ganhar novas conexões. E é bacana, é o mercado, artesanato e tudo mais, né?
Por exemplo, eu tenho um hobby. Quem conhece, quem frequenta o instituto sabe. O meu hobby é marcenaria, é arte, eu faço. Todos esses quadros que vocês estão vendo aqui atrás, foi o que fiz. Então, cara, eu não estou tendo tempo, porque eu estou tendo que estudar a parte digital, mas tudo bem, legal, né? E aí a gente pega uns projetos a mais ainda que é do sogro, né, para fazer. Mas nós vamos fazer tudo dentro de um tempo, tudo dentro de um planejamento. Entendem isso? Porque a gente sempre prioriza aqui o que é importante, tá? Ah, mas o que vão pensar se eu não fizer... Cara, o que vão pensar, paciência, percebe? Eu tenho que trabalhar no que é importante. E o que é importante e ponto final, tá? Eu uso muito pouca flexibilidade. Eu não negocio comigo, né? Eu não faço esse tipo de negociação comigo. Beleza? Que mais aí, gente? Como estou nós vamos encerrar essa live aqui. O Roberto disse: como estou sem diarista, aprendi a cuidar melhor da minha casa e estou curtindo mais o meu cantinho. Aí, que top, cara. E no Facebook não tem nada? Não, no Facebook o pessoal tá mais quietinho. Porra, gente. Decepcionando aí, Facebook. Oh, o Jonas a Daisy, ela disse que ela tá melhorando em bastante coisas durante essa quarentena. Ela tá colocando mais atenção nesses pontos. Olha aí, legal. Bacana. É sinal que, Daisy, parabéns. Sinal que você está olhando mais para você. Né? E eu acho que o momento pede que a gente olhe mais para a gente. Se vocês ainda não repararam nisso, comece a prestar atenção. Tá? O que mais? Solo. Somente? Então vamos encerrar, minha gente. Mais alguma pergunta? Não chegou mais nada aqui. Não? Não. Então, muito bom. Então, eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença. Muito obrigado. Se vocês acharam legal, escreve aí. E aí, na próxima segunda, a gente volta com mais Fala Meu Coach, para responder aí suas dúvidas, suas inquietações. Ao longo da semana, a gente faz a publicação de um post. E aí, vocês deixam as perguntinhas lá, né? Que muito importante. Gostaram? Me dá um feedback aí, gente. Que está fazendo uma pós-graduação e estudando mais os temas desenvolvidos nas lives. Show. A Lê também disse que está aprendendo muito com a gente nas lives. O Roberto te agradeceu. Bacana, obrigado a você, gente. Estou fazendo aulas online de PNL Coach. Mais, Laine, pelo amor de Deus. Sempre aprendendo, Laine, isso aí. A Lua, adorei, muito obrigado. Valeu, Rô, gratidão, gostei muito. Quero Zoom, a Fernanda. Mano, nós vamos fazer algumas coisas aí. O Itiro falando, vende o quadro. Todo mundo agradecendo aqui. Muito bom, galera, muito legal. É sempre bom interagir, é sempre bom colocar para fora o que a gente aprende, porque é ensinando que a gente aprende mais. Pode ter certeza que eu aprendo muito mais aqui do que vocês aí. E então é isso. Eu acho que vamos colocar o post aí nessa próxima semana. Essa live a gente vai subir lá para o canal, vai ficar lá disponível. Então, se te ajudou essas informações, bacana, muito legal. Então, compartilha isso, pede para as pessoas assistirem, pede para as pessoas deixarem suas dúvidas, né, para a gente poder esclarecer, trazer conhecimento, trazer uma nova perspectiva. Lembra, o trabalho de um coach sempre é despertar novas perspectivas. Não é falar o que você tem que fazer, mas fazer você pensar sobre aquilo. Você sabe tudo. Você tem tudo dentro de você. Tudo, absolutamente tudo. Você só precisa despertar os insights, ganhar mais consciência para poder executar tudo aquilo que você quer. Beleza? O Thiago tudo bem? O Thiago está ouvindo aqui e disse que vai se dedicar mais na obra. Boa, Thiago! Acabar essa obra aí. Só para quem não sabe, o Thiago já está com uma obra há uns 15 anos. Ele enrolou a esposa dele por, sei lá, mais uns 10. E depois que casou, ainda não terminou a obra. Thiago, foco na obra, velho. Se precisar de ajuda, a gente vai assentar uns pisos aí. Né? Nós vamos fazendo o que dá aí. Porque a gente tem que ser, né? Tem que saber um pouquinho de tudo. Uma coisa que eu aprendi com um cara chamado Humberto Mendes. O Mendes, cara, foi um
uma pessoa muito importante na minha vida lá atrás, quando eu comecei, logo que eu me formei na faculdade de propaganda. E ele trabalhou com uns caras muito top na área de propaganda, porque ele era da velha guarda. Quando eu me formei na faculdade, lá em 99, ele já tinha 50 anos de propaganda. Então o cara sabia muito. E ele falava o seguinte, a gente tem que ser um especialista em generalidades. E quando a gente descobre algo, a gente vai e aprofunda naquilo, para a gente poder sempre ter mais repertórios, né? Sempre ter mais coisas para a gente poder fazer e executar, baseado no quê? No nosso conteúdo interno. Então, gente, aproveita essa quarentena, aproveita o seu tempo livre, em vez de você dormir, cara, vai estudar aquilo que você gosta, vai aprender uma nova habilidade, vai aprender uma nova coisa, sei lá, qualquer coisa, né? O YouTube está cheio de informação, tá certo que tem muita coisa, né? Mas ok, sem julgamento. Tem muita gente legal colocando muito conteúdo bacana. Então, se você gostou da nossa live, divulga aí, compartilha, né? Que é importante para as pessoas a gente levar quanto mais informação melhor para todo mundo. Beleza? Mais dúvidas? Não. Não? Então, eu queria mais uma vez agradecer a todo mundo. Obrigado, gente. E eu estou sem óculos, nem sei quantas pessoas estavam conectadas aí com a gente. Uma galera. Olha que bom, bacana. Eu pensei que nem ia dar ibope, porque achei que as pessoas estavam mais interessadas em ouvir outra coisa. E uma coisa bem legal, olha só, que nós vamos começar a fazer ao longo do tempo agora. Nós vamos juntar espiritualidade e matéria. Quantos de vocês curtem isso? Quantos de vocês estão interessados aí? Põe uma mãozinha para mim aí, só para eu ver aí. Para a gente entender como essa nova realidade do mundo vai trabalhar espiritualidade e matéria. Não só matéria, mas também espiritualidade. Para a gente poder quebrar as velhas crenças. Quebrar essas crenças que nos limitaram por tanto tempo, né? Dizendo que rico não presta, que dinheiro não dá em árvore. Não, cara, esquece tudo isso. Nós vamos entrar numa nova era. Essa nova era a gente tem que trazer o conceito da prosperidade. Nós temos que ser próspero em todos os aspectos da nossa vida, na espiritualidade e também na matéria, ok? Com dinheiro, com coisas legais, com coisas bacanas, ajudando pessoas e tudo mais. Beleza? Ótimo, então. Gente, muito obrigado mais uma vez e nos vemos na próxima segunda, 9h30. Então, convide aí os seus amiguinhos para semana que vem estar junto com a gente aqui. Amanhã quem volta a sentar aqui é a Mi, com mais uma semana legal. Já já a gente vai subir o post com os temas da semana. E é isso aí. Devagarinho nós vamos começando a adquirir um novo ritmo aqui no Instituto, né? Colocando conteúdos variados, diversos, para que a gente possa ajudar o maior número possível de pessoas para cumprir o nosso propósito, a nossa missão, que é ajudar você a ganhar uma nova consciência sobre as coisas, tá bom? Então nos vemos na próxima semana, 9h30, e ao longo da semana com os pitacos e com nossos recados paroquiais. Mais alguma coisa? Meu staff, muito obrigado. Palmas para o nosso staff, a Mi, que ficou aqui do meu lado. Sim. Boa noite, gente. Até amanhã. E nos vemos na próxima semana, gente. Beijão para vocês. Jonas, parabéns, irmão. Seu aniversário hoje. E vamos lá, vamos em frente, que a gente tem muita coisa para conquistar, tá bom? Beijão para todo mundo. Me ajuda eu a acabar a live aqui do Instagram, porque é a primeira vez e eu não enxergo, que eu vou encerrar aqui no outro, tá bom? Beijão, gente!